Olá, gente! E no vídeo de hoje nós vamos começar a nossa viagem pela Rússia ainda czarista de Dostoiévski. Caso você não saiba, Dostoiévski nasceu décadas antes da Revolução Russa, então ainda existia a questão dos czares, né, na Rússia. E a Rússia sempre foi uma cultura que me interessou muito, sabe? Eu acho que também por causa de Anastácia, daquele filme da Disney de Anastácia, eu gostava muito desse filme. As músicas são maravilhosas, né? Na verdade, as músicas de todos os filmes da Disney da minha época, né? Dos anos 90, dos anos 2000 ali, que foram lançados nesses anos. Simplesmente maravilhoso. Ou aqueles de antes, como Branca de Neve, Cinderela, que foram bem antes, mas que eu cresci vendo. Então, por causa de Anastácia, eu sempre me identifiquei, não me identifiquei não, eu sempre me interessei muito pela cultura russa. E depois que eu virei adolescente, eu ouvi falar de Dostoiévski, principalmente, primeiramente, com as suas obras como Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, e cada vez mais eu tenho visto citações dessas obras, né? E eu já sei mais ou menos as histórias de todas elas, só que eu ainda não li. Porque eu sempre tinha muito medo de começar a ler Dostoiévski e não conseguir entender nada, e aí ficar frustrada por causa disso. E aí isso me fez querer me aprofundar mais na história da Rússia e na história de Dostoiévski em si, antes de me aventurar pelas suas obras. Então esse é o meu vídeo introdutório sobre Dostoiévski, que eu tô me aprofundando de forma específica e especial neste ano de 2025, que eu acho que vai continuar por 2026 também, né? E que, para começar esse processo, eu comprei um curso do Raul Martins, que se chama Dostoiévski de bolso, que eu indico demais. E que existem dois módulos que ele vai falando sobre a história da Rússia e depois sobre a história de Dostoiévski em si. Que eu vou trazer alguns pontos da história dele, só para vocês terem uma noção, né? Não é tudo que eu aprendi, o que eu li lá no curso, mas para vocês terem uma noção assim de como ele era, de onde ele vinha, também comparando com outros autores que eram seus contemporâneos, como Tolstói e Turgenev. Diferente de Tolstói e Turgenev, que vieram de famílias ricas, eu não estudei ainda tanto a história deles, mas o Raul comparava muito isso. O Dostoiévski era de uma família pobre, por mais que o pai dele fosse médico, mas mesmo assim ele tinha essa dimensão de pobreza. Lá na Rússia, na época dele, ainda existia a realidade da servidão, então por mais que a Rússia fosse, querendo ou não, uma potência naquela época, até derrotou Napoleão, né, por causa de toda aquela questão do inverno russo, eles eram ainda muito atrasados comparado à dimensão europeia. E os russos em si tinham isso muito latente neles, né? O fato deles se sentirem atrasados com relação à Europa. E por isso alguns intelectuais até tentavam como que querer estar de acordo com a Europa diante até mesmo da questão das revoluções, né? Porque já tinha acontecido a Revolução Industrial, Revolução Francesa e tudo mais, para depois vir a dimensão da Rússia, né? Então, para eles também, a dimensão, o progressismo queria dizer que eles iriam estar mais parecidos com a Europa, né? Ou seja, não tão atrasados. Só que este atraso que era falado da Rússia era também com relação, por exemplo, à religião. A Rússia tinha uma dimensão religiosa bem latente, inclusive o próprio Dostoiévski teve uma experiência com a dimensão religiosa e até falou na dimensão da Rússia, que a Rússia seria salva, né, pelo catolicismo, algo assim, ele chegou a citar, até por causa disso, as suas obras são citadas por muitos religiosos, até hoje, né, que citam as suas obras de forma especial, os irmãos Karamazov, né, e também Crime e Castigo. Então eu decidi me aventurar nessa leitura dos livros de Dostoiévski. Comecei por um livro mais simples, mais tranquilo, que é indicado pelo próprio Raul, principalmente para as mulheres, que é Noites Brancas, que é um pequeno romance, né? Que vai falar que vai mostrar algumas noites da vida de um homem e uma mulher, né? Então eu vou contar um pouco da história enquanto eu também vou dando minha opinião. Então vai ter spoilers, sim, como qualquer resenha tem, e que eu não entendo também essa realidade dos spoilers, porque só fazendo um parêntese aqui, meu marido é muito assim também, não gosta que ninguém traga spoilers pra ele, não sei o que e tal, mas eu acho que não, sinceramente, não existe spoilers de histórias que foram escritas há mais de 100 anos, 200 anos.
Eu não tenho problema com spoiler. Eu mesma não tenho problema com spoiler. Mesmo um filme que saiu esse ano e que eu quero ver e que eu vou ver, eu não vou deixar de ver porque alguém me deu um spoiler, entendeu? Então, não se preocupe com essa questão de spoiler. Não vai estragar a experiência que vocês vão ter com o livro, porque é totalmente diferente quando alguém lhe conta uma história de quando você lê aquela história. É uma coisa muito mais aprofundada. Além de ler qualquer coisa, qualquer livro, qualquer coisa não. Qualquer livro clássico que você lê, você aumenta o seu vocabulário, você aumenta a sua visão de mundo. Então eu vou trazer algumas realidades que se passam no livro aqui, mas isso não é para vocês deixarem de ler o livro, certo? Eu quero muito que vocês possam ler o livro e ter a sua própria experiência. Porque tem muitos detalhes que eu vou deixar passar, claro. Eu li esse livro faz uns 2 meses, mais ou menos, então eu não vou lembrar de tudo. Eu vou lembrar dos pontos que me chamaram mais a atenção, mas talvez tenham coisas que para você chamem mais a atenção. Então, eu acho muito importante você buscar ler também esse livro, que eu super indico a leitura para começar também essa jornada em Dostoiévski, né? Então, Noites Brancas se passa em São Petersburgo, né? E já começa com um homem que é descrito, que se descreve como sonhador. Na verdade, a gente vai conhecer mais a história dele no segundo e no terceiro capítulo, quando ele vai contar a sua história e vai contar porque ele é o sonhador e quais eram os seus sonhos, de forma geral. Mas a gente conhece ele passeando, andando pelas ruas de São Petersburgo e percebendo que estava tudo deserto, tudo vazio. Ele já fala que ele não teve a oportunidade de fazer amigos, assim, lá em São Petersburgo, por mais que já morasse lá há algum tempo, mas que ele conhecia todas as pessoas que passavam, assim, né? Porque eu acho que ele tinha costumes muito parecidos com de outras pessoas, de ir para as mesmas praças, de ir para os mesmos lugares, e por isso conseguia reconhecê-las. E aí ele foi falando muito disso, que ele ia sentindo falta de muitas pessoas, quase que como essas pessoas que nem eram amigas deles, e que ele nem conhecia, como se tivessem abandonado ele de alguma forma na cidade. E aí ele descobriu que todo mundo, muita gente, assim, da cidade de São Petersburgo estava indo para Datia. Datia é fazenda, né, o campo naquele tempo, porque era um tempo muito quente, primavera para o verão, assim, então era um tempo que normalmente as pessoas costumavam sair de São Petersburgo para ir, principalmente as pessoas mais ricas, né, que tinham mais condição financeira, iam para fazenda. É a mesma coisa que aqui hoje em dia no Brasil, a gente vive o nosso veraneio, né? A gente vai para a praia nas épocas de verão e tudo para aproveitar. Então, assim, ele percebeu que as pessoas tinham abandonado ele de alguma forma e saiu perambulando pela noite. Tem uma noite em específico que ele encontra uma menina. A menina estava chorando na frente de uma ponte e ele quer consolá-la, tem esse desejo de consolá-la, só que ao mesmo tempo ele pensa, nossa, mas ela nem me conhece, talvez ela se assuste comigo. Aí acontece que um outro rapaz vai tentar assediá-la ou algo assim e ele acaba defendendo ela, acaba protegendo ela. Porque ele queria se aproximar, mas não tinha como, porque ela mesma poderia pensar que ele estava assediando. E aí, quando eles conversam, ela diz... ele diz, por que você não me deixou me aproximar de você? Sim, porque eu não tinha como saber se não era você, um rapaz que queria me assediar, né? Então, esse é o primeiro encontro deles. E ela já começa confiando muito nele e tudo, porque também percebe que ele a defendeu do outro rapaz. Então ali começa uma certa amizade, né? E eles combinam de se encontrar no outro dia e que ela diz que vai contar a história dela, né? Vai contar de fato porque ela estava chorando, porque ele quer saber, né? Porque ela estava chorando, queria consolá-la. E aí acaba que ele começa contando a história dele. Então ele conta a história dele, que ele tinha o sonho de conhecer pessoas, de fazer amizades, e que ele sempre tinha muito nervosismo quando pessoas vinham visitá-lo na casa dele, porque ele tinha medo de ser abandonado. Então muitas realidades, muitos traumas, muitas feridas que ele tinha, né? Que vai compartilhando tudo com ela. É como se fosse uma pessoa em que ele pode confiar e que pode despejar tudo que existe dentro dele para ela. E que deseja viver uma realidade nova e diferente com ela, né? Ele deseja... É quase como se ele tivesse já apaixonado por ela, aquela dimensão do amor à primeira vista, que é tão próprio dos romances, né? Das comédias românticas, que a gente consegue ver desenrolar logo nesse começo, entre eles. Só que existe uma coisa estranha, né? Uma coisa diferente, que a gente ainda não consegue entender o que é. Mas na outra noite, se eu não me engano, na segunda ou na terceira noite, é o dia que ela vai contar a história dela. Aí pronto, quando ela conta a história dela, a gente fica pensando, será que eles vão ficar juntos? Será que não vão? Ela conta a história dela, que ela perdeu os pais e que ela mora com a avó, só que a avó é cega, e a avó aluga um quartinho da casa delas para inquilinos, né?
e que um inquilino em especial era um rapaz que se interessou por ela, quis levá-la junto com a avó para assistir a um teatro lá em São Petersburgo. Então começa a, de certa forma, cortejá-la, mas não totalmente. Vocês vão entender o porquê. Então começa a se aproximar dela, começa a ter a confiança da avó também de alguma forma. E depois vai ter um momento em que ele acaba que ele vai ter que ir embora, porque ele ainda ele não tinha condições financeiras, ele não tinha a realidade financeira mesmo para poder se manter e mantê-la. Então, ele acaba tendo que ir embora para ir atrás de um emprego, para ir atrás de condições melhores. E quando ele tá para ir embora, ela se oferece para ir com ele, né? Porque tipo, já tinha se apaixonado por ele e gostaria de ficar com ele. Ele diz: "Eu não posso te levar agora, porque eu não tenho condições de nos sustentar, mas eu prometo que daqui a um ano eu volto e nós vamos ficar juntos, nós vamos nos casar e ficar juntos." Acontece que naquele dia que ela estava chorando na ponte, era o dia que exatamente fazia um ano que ele tinha falado isso, entendeu? Então era um dia que eles deveriam ter se encontrado e ele nunca apareceu. Então o que é que ela faz? Ela conta toda essa história para o sonhador, porque o sonhador não tem nem nome, que é o personagem principal da história, e conta toda essa história para ele e diz que existem pessoas que são conhecidas dos dois, que ele pode levar uma carta dela para lá e tal. Na verdade, o próprio sonhador quer ajudá-la, porque percebe que ela realmente gosta muito desse rapaz e realmente tá muito apreensiva. Ao mesmo tempo, o sonhador quer ficar com ela, né? Então existe esse impasse do sonhador. Mas ao mesmo tempo, eu acho que é muito interessante, porque o sonhador percebe que ele não vai poder ficar com ela simplesmente se ela não conseguir resolver essa realidade com esse outro rapaz. Nem que seja encontrando e rejeitando para ficar com o personagem principal, que é o sonhador, né? Aí, a partir desse momento, surge o nosso impasse, esse impasse no nosso coração. Será que ela vai ficar com o sonhador? Será que ela vai ficar com esse outro rapaz? A gente também fica com raiva do rapaz. Como assim o rapaz não apareceu? Ele não gosta dela? Isso não é real? Ou algo assim. E aí depois, no desenrolar da história, a gente percebe que o rapaz acaba aparecendo quando ela já tinha decidido ficar com o sonhador. Ela já tinha meio que desistido do rapaz, achava que o rapaz realmente não queria ficar com ela, porque acabou que a carta nunca chegou ao rapaz. Teve uma confusão aí com esse negócio da carta. Ou então, o rapaz recebeu a carta, mas mesmo assim não apareceu. Então, diante de tudo isso, a gente tem várias realidades para a gente poder analisar, né? A dimensão do relacionamento dela com o sonhador, que é o personagem principal. Eles tiveram uma conexão muito forte, de confiarem um no outro, de conseguirem contar suas histórias. E de forma especial o sonhador, que teve nela a única oportunidade quase de ter um amor para a sua vida, né? Ele ia falando que ele era muito solitário, que nunca tinha conseguido ficar com ninguém, que todas essas realidades muito próprias e que ela era a sua única esperança, querendo ou não. E ao mesmo tempo ela que dava esperanças para ele. Você lendo a história, você vai perceber que ela, mesmo tendo esse outro homem que ela gostaria de ficar, ela acaba dando esperanças ao sonhador, ainda que sem querer, dizendo que gostava dele, que o amava, mas assim, meio que como amigo, que muitas vezes as mulheres fazem isso sem nem se perceber, eu que o diga. Então, assim, existe muito isso, sabe? Você não sabe de fato o que é que ela tá sentindo, o que é que ela tá pensando, até o momento em que ela fala sobre o outro rapaz, e que aí você vê, realmente ela quer ficar com esse outro rapaz, né? Só que será que o outro rapaz quer ficar com ela? Aí a gente fica nesse impasse, né? Qual é a desse outro rapaz? Será que ele realmente estava querendo ficar com ela ou só tinha enganado ela e tudo? Só sei que no fim ele aparece e eles ficam juntos e a gente não sabe, a gente acaba nunca sabendo porque o rapaz não apareceu no primeiro dia, não há nenhuma explicação quanto a isso. A única questão é que o sonhador fica sozinho, ele não fica junto com ela. Um ponto interessante é que logo no começo, assim que eles se conhecem e começam a contar suas histórias, ela já fala pra ele o nome dela mais um apelido, sabe? O nome dela, inclusive, era Anastácia também. Só que ela se apresenta como Nastienka. E aí tem uma nota de rodapé que vai no próprio livro que vai falando que quando só se usa esse apelido para pessoas muito próximas, muito íntimas. É a mesma coisa que eu estava me apresentando a você aqui e eu dizer: ah, pode me chamar de Taizinha, sendo que a gente acabou de se conhecer, entendeu? Então, assim, ela já trata ele com uma dimensão de uma intimidade muito profunda, que de certa forma nem deveria, né? Já que ela nem pretendia ficar com ele, mas queria ficar com outro rapaz.
E a gente também é quebrado na gente essa realidade do amor à primeira vista. Porque por mais que a gente fique com raiva do outro rapaz, que o outro rapaz, assim, não apareceu, né, um ano depois, da forma que ele havia prometido, eles tiveram uma relação um pouco mais sólida e mais profunda, de vários dias se conhecendo, ele levando ela junto com a avó para a peça do teatro, eles morando no mesmo teto, eles nunca ficaram juntos em si, mas assim, sempre conversando, sempre se conhecendo durante um tempo. Então, assim, eles já tinham um relacionamento de mais tempo do que ela tinha com o sonhador, que ela tinha acabado de conhecer, e eles tinham contado as histórias deles de forma muito profunda, só que, querendo ou não, você fica ainda com aquele pé atrás, porque eles já tinham acabado de se conhecer, como assim eles já iam ficar juntos, né? Que é o pé atrás próprio daquele amor à primeira vista, que depois tudo vai por água abaixo. É importante ter o tempo que vai favorecer esse conhecimento ainda mais profundo um do outro, para saber se é isso mesmo, né? Então, assim, realmente era muito estranho essa questão do rapaz não ter aparecido de primeira, mas ao mesmo tempo, provavelmente ele se explicou, talvez ele se atrasou, aconteceu alguma coisa, algum imprevisto, né? Mas que de fato ele tinha a intenção de ficar com ela. Então é assim que termina essa história, né? A gente sempre pensa que os personagens principais vão ficar juntos. Só que quando você para e pensa diante da realidade, você começa a perceber que faz sentido ela ficar com esse rapaz de quem ela já gostava há mais tempo. Acho que outro ponto também que chamou minha atenção nessa história foi o nome, Noites Brancas. A primeira coisa que eu pensei quando eu ouvi o nome dessa história, eu pensei, nossa, Noites Brancas na Rússia, quer dizer que vai ser uma noite de frio, uma noite de neve, né? Assim, vão ser várias noites de neve, mesmo assim as pessoas vão sair de casa, vão se encontrar e tudo, porque eu já imaginei logo isso, a neve, né? A neve da Rússia que, de fato, derrotou Napoleão, né? Napoleão foi derrotado por causa da neve, porque os soldados deles não estavam preparados para o frio russo. Então, assim, eu fiquei logo pensando nisso, mas que essa história não se passa no inverno, se passa no verão. É tanto que as pessoas têm saído de São Petersburgo para ir para as casas de campo, né, numa espécie de veraneio. Então, eu acho que isso foi algo que me chamou a atenção, além do fato de que os dois personagens principais acabam não ficando juntos, né? E que eu lembro que essa história parece que até viralizou um pouco no TikTok, né? Muita gente ficou indignada por causa que eles não ficavam juntos e tudo mais. Eu acho interessante até literatura viralizar no TikTok, porque eu acho que não é tão o espaço próprio para isso, né? Então, essa foi a minha primeira experiência com Dostoiévski. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais dessa história. Eu estou lendo agora Memórias do Subsolo e vou assistir aos vídeos do Raul que falam deste livro. Dizem que é um livro muito difícil de você entender, de você adentrar na profundidade do personagem, mas eu decidi encarar logo ele porque é um livro mais curtinho. É mais curtinho, mas ao mesmo tempo é mais difícil de adentrar naquela profundidade do personagem. Mas vamos ver, né? Eu vou contar também com a ajuda do Raul Martins, vou ler primeiro, ter a minha experiência, para depois assistir os vídeos dele, né? Que falam sobre a história. Aí eu vou depois gravar um vídeo sobre a minha percepção deste outro livro, Memórias do Subsolo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem que eu fale um pouco mais de literatura, de forma específica da literatura russa, Dostoiévski, ou outros tipos de literatura clássica, coloca aqui nos comentários, fala que se você gostou desse vídeo, desse estilo de vídeo de resenha, junto com a minha opinião, claro, ou se você gostaria de me ouvir falar de outros assuntos, tá bom? Eu vou ler todos os comentários de vocês. Então, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal, coloca o curtir e tudo mais.